Olá, pessoal. Voltamos para continuar a segunda parte desse tema, né, de hoje. Qual é o tema de hoje, pessoal? Tomar água aqui para que a garganta fique lubrificada para você ouvir meu timbre de voz bem nítido, né, pessoal? Qual é o tema de hoje que a gente está falando, pessoal? Vamos ver aqui. O que é o caminho espiritual? E aonde podemos encontrar esse caminho? Aonde é que a gente pode encontrar esse caminho, pessoal? No nosso interior. Entende? É um processo interno da nossa consciência. Então, esse é um caminho para a nossa consciência. A nossa consciência é que deve andar nele. Né? A gente vai chegar lá no versículo onde Cristo fala que aquele caminho, ele está preparando aquele caminho para nossa consciência se chegar a esse Deus, se ligar a esse Deus, tá? É aquele caminho. E o qual a matrix religiosa fez com que esse caminho seja um caminho de igreja, aí que criou a igreja, né? Os evangélicos também, o mesmo pensamento, tá? Pensamento de que falando que o caminho é o caminho como é que se diz? Da igreja dele. Então, aí se todo fala que o caminho é o caminho lá da igreja, quando fala ali, o caminho da igreja, que é o caminho da igreja dele. E aí, todo mundo agora tem um caminho, porque só tem um caminho. Mas por que criou tanto caminho assim? Você entende, pessoal? Precisamos entender sobre isso, porque senão isso traz confusão. Igual como eu vejo muitas pessoas com confusão na mente por causa disso. Entende? E pela falta de conexão com a verdade, né, pessoal? Foram criando essas religiões, esses caminhos, que é onde as pessoas estavam tentando se religar a Deus, pessoal. Cada grupo foi sendo criado, a maneira como a pessoa estava trabalhando para se conectar com esse Deus. Está todo mundo atrás, tá? Está todo mundo atrás disso aí, entende? Por que isso tem no ser humano? Porque ele falou que o quê? A espiritualidade é universal e está em todo ser, em toda a essência de cada uma das pessoas. Então, todas as pessoas têm espiritualidade, tá? E ela precisa trabalhar. De uma forma ou de outra, você vai ter que trabalhar essa espiritualidade. Agora, melhor se trabalhar desperto, não, como é que se diz? Inconsciente, né? Porque muitas pessoas aí estão no grupo LGBT e às vezes estão inconscientes. Não tem consciência do que eles estão falando. Entende? Aí, vamos começar aqui. A gente parou, foi o quê? Foi o corpo de luz fortalecido é capaz de reconhecer as metas maiores de uma evolução que está além da humana e terrena. Então, esse corpo de luz vai fazer isso, pessoal. Vai fazer com que a gente entre nessa evolução que está além dessa humana e terrena. Então, uma pessoa que não acredita nisso, ela só acredita na terrena aqui. Difícil, né? Mas é um tipo de consciência, né? É um nível de consciência que precisa ser despertado. A espiritualidade pode despertar essas pessoas, tá?
O momento certo vai acontecer. Aí ele fala: o corpo de luz, veículo sublime do amor e da união, permite aproximar-se da emanação divina que lhe cabe e irradia. Enfim, a vibração emanada pelo corpo de luz nos possibilita efetivamente na construção de um novo planeta. Né? Podemos aspirar e participar da obra divina na Terra. Então, esse corpo de luz está sendo criado, né, pessoal? Ele é um corpo que tem um vínculo de amor e de união. Então, ele está numa vibração de amor e de união. Então, quando você faz o bem, você está enchendo esse corpo de luz, pessoal. Que diz que permite e aproxima da emanação divina. Então, permite e se aproxima da emanação divina, que cabe em irradia, enfim. A vibração emanada pelo corpo de luz, então, a gente vai emanar uma vibração. Então, a vibração do amor, né? Esse corpo de luz vai... Então, por isso que Cristo disse, você é a luz do mundo, está emanando aquela luz. Possibilita colaborar e efetivamente na construção do novo mundo, novo planeta, uma nova terra. Podemos aspirar e participar dessa obra divina. Então, a gente é participante da obra de Deus para a construção de um mundo melhor. Tá? Quando você desperta e começa a trabalhar as boas obras, fazer justiça, fazer as coisas, emanar esse corpo de luz, você está fazendo com que as outras pessoas também desejem entrar nessa radiação, pessoal. Tá? Aí ele fala, ele se relaciona com 3 estágios da vida espiritual. Então, esse corpo de luz, ele passa por 3 estágios. Estágio de vida espiritual. Então, é uma coisa da nossa consciência. É o quê? Purificação. Então, tem que se purificar. Essa alma tem que se purificar. Iluminação. Então, esse corpo tem que se iluminar. E perfeição. Aí, o que é que ele fala o que essas 3 estágios? Ele fala, a purificação leva à paz. Então, quando você se purifica, você sente um equilíbrio, você sente uma paz, uma tranquilidade. Por mais que o mundo aí esteja caindo aos pedaços. Entende? Então, aí ele fala, a iluminação é a verdade. Então, você só vai se iluminar esse corpo de luz, essa consciência, com a verdade. É por isso que tem lá, né, Efésios, né? O apóstolo Paulo fala, desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, Cristo vai lhe iluminar. Então, essa iluminação vem dessa verdade, dessa conexão que a sua consciência vai ter. Aí ele fala, e a perfeição, a caridade, então, é o amor. Então, a perfeição é você vibrar nesse amor. É estar fazendo obra de amor, de caridade, obra, você está vibrando nesse amor. Então, você vai entrar na perfeição. Então, para que esse corpo de luz, ele tem que passar por esses 3 estágios espiritual. Tem que fazer isso, senão não funciona, pessoal, tá? Você encher a barriga de carne, encher aí de bebida, isso não vai criar corpo de luz nenhum, tá? Tem que falar a verdade aqui, pessoal, tá? Aí ele fala, praticar regularmente esses 3 estágios traz felicidade à alma. Então, o que é que vai trazer felicidade à alma? É você ter um carro novo,
ter um apartamento novo, US$ 1 milhão, é isso que vai trazer satisfação, felicidade para sua alma? Você entende aqui o que é que traz felicidade para a alma, pessoal? Você entende aqui? É você fazendo esse estágio. E esse estágio se faz como? Trabalhando a espiritualidade. Porque a purificação, o quê? É a gente trabalhar as energias, para a gente sentir o equilíbrio e a paz. A iluminação, o quê? É a gente buscar a essência da verdade em todos os conceitos que tem aí. Na Bíblia, em várias coisas, a gente tem que examinar para tirar o que tem de verdade ali, né? E a perfeição é a gente vibrar nesse amor, fazer as boas obras, fazer justiça, fazer a caridade. É isso que vai trazer felicidade para sua alma. Não é você ter um carro aí agora, um apartamento, encher de comida, churrasco de mulher tá lá. Isso não é felicidade para sua alma, tá? Aí ele fala, enquanto mais fizermos, mais mérito se acumula. Então, quanto mais você fizer isso, mais mérito você vai acumular para você. É o seu bônus, seus bônus horas, né? Que você vai adquirir aqui nessa realidade. E você, a seu corpo de luz vai crescendo, tá, pessoal? Vai irradiando. E você acha que a Matrix, o espírito maligno vai deixar você irradiando essa luz aqui? Essa luz está me incomodando. Então, quando uma pessoa começa a irradiar luz, é que está incomodando. Então, você vai ser atacado. Se prepare. De todos os lados, tá? Aí ele fala, por isso, só tem uma pessoa que pode levar você até a luz. Essa pessoa é você mesmo. Entende? É a sua consciência. Só você pode. Por quê? Eu sou um apoiador. Né? Por exemplo, um terapeuta é um apoiador. Você vai buscar por uma situação. Eu sou um apoiador. A outra pessoa da espiritualidade é um apoiador. O pastor é um apoiador. Então, todas as pessoas que estão de fora, né? É um apoiador para que você encontre esse caminho da sua consciência. Porque o caminho é espiritual, o caminho é dentro, pessoal. Então, é só você que pode levar até a luz. É só você. Não tem. As outras pessoas vão fazer o quê? Só vai aconselhar você a ajudar. Se você não toma decisão, não vai trabalhar essas 3 estágios aqui da vida espiritual, não acontece nada, pessoal. Aí você está num grupo aí religioso, né? Seja evangélico, seja qualquer grupo, mas você não está trabalhando esse estágio aqui de purificação, iluminação, que é a verdade, não tem verdade, né? E a perfeição, não vai acontecer nada, né? Não tem como fazer. Então, os grupos religiosos têm que estar trabalhando isso aí, a espiritualidade. Por isso que existe na Bíblia também a purificação. Você sabe, né? A Bíblia manda a gente nos purificar de todo pecado. E a iluminação, que é a gente alcançar o nível, a consciência que Cristo alcançou. E a perfeição é a gente vibrar no amor que Cristo vibrou. Entende? Então, por isso que Cristo passou por esses estágios, ele ensinou a gente a passar por esses estágios, pessoal. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Você até pode ajudar, se inspirar em alguém, mas somente você pode transformar sua vida e trilhar o seu caminho espiritual. Então, é o seu caminho, porque é um caminho interior da sua consciência.
para chegar naquilo que tanto busca, a autoconhecimento e força interna. Então, é isso que a gente quer, porque a gente quer conhecer quem é essa consciência, quem é a gente, e buscar essa força que dê força para a gente caminhar aqui nessa realidade, pessoal. É isso que todo mundo está buscando, pessoal, tá? Mas eu não posso fazer nada por você. Esse caminho só é você que tem que você tem que. Eu posso o quê? Ele diz. Você até pode pedir ajuda, se inspirar em alguém. Então, se eu estou inspirando alguém, se eu estou despertando a consciência para ela entrar nesse caminho, graças a Deus. Mas vocês vão ficar sempre apoiados agora em mim? Não, pessoal. Você despertou, pegou o ritmo, você faz a sua. Você tem que fazer a sua caminhada. Você tem que descobrir qual é o seu propósito da sua alma e colocar aqui nessa realidade. É isso que você tem que fazer. Entende? As pessoas estão tão apoiadas em pastores, as líderes, tal, não sei o que, quer ficar sempre ali. Ai, meu pastor, ai, meu líder, ai, não sei o que. Que é isso, pessoal? Você tem que andar. Ele apoiou você no começo, quando você estava sem apoio, sem saber qual é o caminho, mas depois você aprendeu o caminho, você tem que caminhar, pessoal. É o seu caminho que você tem que trilhar. Não é eu vou ditar regra o que você tem que fazer. É por isso que eu não dito regra aqui o que você tem que fazer. Você tem que descobrir isso. A conexão com a sua espiritualidade. Tá? Porque se eu crio regras aqui para você cumprir, isso é uma religião. Foi o que muitos grupos fez aí. E muitos estão seguindo aí coisas que o cidadão, da mente dele, que ele pensou, às vezes porque deu certo por despertar dele, ele aí quer que isso dê certo para todo mundo. E não é assim, pessoal. Cada um tem seu processo. Ele não falou que é um processo interior de cada consciência? Então, não existe isso. Isso foi a religião que colocaram na sua cabeça. E tem pessoas acostumadas assim. Fica depositando coisa em uma pessoa. É por isso que eu faço coisas aqui para você se desprender de mim. Você que já alcançou o despertar espiritual, você tem que fazer, você tem que descobrir o seu propósito, o seu caminho. Porque essas pessoas vieram de grupo é acostumada a ficar um pastor, é esse que fala a verdade, que não sei o quê. Não! Não se apoie em mim, não se apoie em ninguém. Você tem que despertar. Eu só estou aqui para despertar a sua consciência. E você vai fazer o seu caminho, a sua caminhada, a sua jornada aqui da sua alma. Tá? Aí ele fala, chamamos isso de caminho espiritual. Caminhada, jornada, porque essa iluminação não acontece no estalo. Então não é você... agora eu despertei, agora eu estou iluminado. Não é isso. Não é mágica não, pessoal. É trabalho de energia, é trabalho a cada dia trabalhando a sua emoção, seu pensamento. É nesse dia a dia que você vai trabalhando. E aí você vai adquirindo luz. Você vai fazendo bem. É no dia a dia, tá? Ele diz, não acontece no estalo, e sim aos poucos. Então, é aos poucos. Conforme caminhamos, vamos ganhando um pouco mais de luz. Então, conforme vamos caminhando, fazendo o trabalho da espiritualidade, a gente vai ganhando um pouquinho de luz. É assim. Por isso que tem lá na Bíblia também que o justo, né, é como a luz da aurora. Você já viu a luz da aurora? Ela começa fraquinha, aí vai crescendo. Oh, meu Deus, tá crescendo até se tornar dia perfeito.
Então, essa é a caminhada da nossa consciência. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que entender, porque tem muitas pessoas que foram acostumadas pelos pastores, né? Tão viciado em se ficar apoiado no pastores e não desperta para o caminho da consciência dela, para descobrir o propósito que ela veio fazer aqui. Tem muitas pessoas assim na igreja aí, tá tudo assim. É o que, pastor, que eu tenho que fazer? Ah, é, amém, amém. É, ai, ele é bom demais, esse pastor aí. Sai falando do pastor. Ai, ele é maravilhoso. Ai. Aqui vai ser cortado isso na raiz. Aqui comigo vai ser. Como é que se diz? Eu vi o cara falando. Aqui é espiritualidade raiz, né? Espiritualidade Nutella, não. O cara falou, disse que tem espiritualidade Nutella, né? E aqui é espiritualidade raiz, né? Então tem que cortar pela raiz isso. Porque foram viciados. Vocês foram viciados por esses pastores. Porque eles querem manter vocês ali, naquela consciência, sem consciência, e ficar explorando vocês. Muitos do que estão aqui no meu canal foram tudo explorados por esses líderes. Tá? Agora aqui você vai ter que descobrir o propósito da sua alma. Tá? Aí, o que é que ele fala? Conforme caminhamos, vamos ganhando um pouco de mais de luz. E é nessa caminhada que você abandona os lugares antigos, então, em que está preso, se descobre uma pessoa mais forte, mais sábia e mais humilde. Nossa, pessoal, ontem a gente falou sobre humildade, né? Porque o que combate a soberba é a humildade. Então, se uma pessoa não tem humildade, ela não aprende com Cristo, que é humilde e manso de coração, ela é soberba, ela vai estar na soberba. E o vídeo de ontem que eu falei, pessoal, pega todo o nível de pessoas, né? Principalmente aqueles que estão em evidência, que têm um dinheiro, né? Ele pensa que é melhor do que a outra pessoa, pessoal. É a derrota dele. A Matrix pegou ele no calcanhar de Aquiles dele, entende? Deu uma rasteira rápida. Ele vai cair muito menos. Então, se ele não nessa caminhada que você vai abandonar lugares antigos. Então, lugares antigos, comportamentos antigos, você tem que largar. Se você despertou, é por isso que eu mudei o meu comportamento. Os meus amigos que me conhecem aqui sabem, principalmente os músicos, meus amigos músicos, eles sabem disso. Aí ele fala que está preso. Se descobre uma pessoa mais forte, mais sábia e mais humilde. Entende? Então vai se descobrir uma pessoa mais sábia e mais humilde. É isso que tem que fazer, pessoal. Aí ele fala, a caminhada espiritual é sempre cansativa, cheia de confusão. Então, essa caminhada espiritual não é fácil, pessoal. É sempre cansativa, né? Cheia de confusão, porque as pessoas ao nosso redor não gostam dela. Então, não gosta dela. Ela adoraria que continuássemos, né? Continuássemos aonde estávamos. Então, são pessoas que não querem que a gente evolua espiritualmente, pessoal. Né? E aí tem espírito, né?
quer atrapalhar o seu trabalhar da espiritualidade. Você vê que só tem mais gente para atrapalhar do que a gente ajudar as pessoas. É isso, pessoal. É isso que acontece. Entende? Tem mais gente atrapalhando do que gente... como é que se diz? Ajudando você para você evoluir, a criar seu corpo de luz, evoluir espiritualmente, pessoal. Tem mais gente atrapalhando do que ajudando você. Entende? Precisa entender isso, pessoal, tá? Aí, o que é que ele fala mais? O que é que ele fala mais aqui, pessoal? Ele fala que o seu destino e a sua luz, não abra mão dela. Então, o seu destino é o quê? É a luz. Não abra mão dela. É você se conectar com a fonte. Esse é o destino de toda alma, pessoal. Porque alguém disse que não valia a pena. Então, se alguém dizer que não vale a pena você se conectar à fonte, à luz, pessoal, está totalmente desviado da verdade. Aí ele fala que não caminhou, não sabe ensinar o caminhante. Então, quem não está nesse caminho, pessoal, né, da consciência espiritual, ele não vai saber. Então, os líderes que estão aí, ele vai saber ensinar você sobre esse caminho? Porque eles estão fora. Foi igual como Cristo falou para os fariseus, né? Os religiosos. Então, quais são os religiosos dessa época? É os líderes aí de vários grupos aí, né? O que é que ele falou para os religiosos daquela época? Você não entra no caminho e não deixa o outro entrar. Além de você não entrar, você atrapalha a pessoa entrar no caminho da evolução dela. O que é que essas pessoas estão fazendo, pessoal? Entende? Tem muitos falando agora que não tem Deus, não tem Cristo, não vai votar, não tem mais espiritualidade, isso é coisa... Entende? Tem um monte de gente aqui falando aqui, um monte de coisa, até no YouTube aqui, ó. Não tem mais isso, não. Porque, além de não entrar, quer atrapalhar os outros a entrar no caminho da evolução espiritual dela. No caminho espiritual. Por que você está fazendo isso? Entende? Tem um espírito aí usando vocês. E vocês não estão percebendo. Vocês vão perceber depois que deixar esse corpo, você vai perceber o que você fez aqui nessa realidade. Perdeu o tempo de fazer a obra da sua alma, a obra de Deus, você perdeu tempo aqui. Você jogou sua encarnação fora. Tá? Então, pessoal, não fale para a pessoa que não vale a pena. Não, aquele que não caminhou nesse caminho, ele não pode ensinar o caminho, porque ele não sabe. Foi por isso que tinha o eunuco, né? Vinha pelo caminho e Filipe apareceu e perguntou: você sabe o que você está lendo? Ele disse: eu não sei, não tem ninguém que me ensine. Entende? Depois que Filipe ensinou a ele, batizou a ele, Filipe foi trasladado para outra cidade. E o que é que aconteceu com o eunuco? Ele seguiu o caminho dele feliz. Entende? O Filipe não ficou, você tem que fazer isso, você tem que fazer, não. Ele entrou na conexão
ali o eunuco pegou a conexão espiritual, ele seguiu o caminho dele. Pronto, você já despertou a consciência. Caminhe agora, seu caminho agora. Entende? É isso que tem que acontecer. E muitas pessoas não entendem por que foi criado aí uma matrix religiosa e que essas pessoas estão viciadas também, tá? Estão viciadas nesse ciclo religioso, né? Tanto ni ir para a igreja já como ciclo vicioso, até no dar as coisas lá ao se não dá, ela tem como um déficit que ela não não deu, se sente até culpada e tudo. Entende? Então, eu venho tirar, despertar para tirar você desse ciclo vicioso. Aqui não é assim. É por isso que muitos ficam perguntando, aonde é o grupo? Que grupo é que você tá, Samuel? É evangélico? É espírita? É o quê? Vai ficar sem resposta. Se você assistir meu vídeo, você vai descobrir do que eu estou falando. Da espiritualidade. De que espiritualidade que não tem nada a ver com isso aí. Tá? Aí ele fala... se você vai partir, parta, mas se lembre, essa caminhada espiritual não é fácil. Não é curta, mas é única, que leva você até a sua luz. Então, leva você à sua luz, à sua essência, você se conectar com a fonte. É isso, pessoal. Esse é o... Não tem para onde correr. Me diga aí para onde eu vou correr. Né? Quem é você? Quem sou eu? Eu sou esse corpo aqui que vai findar, vai acabar o corpo? A gente é isso aqui? Entende, pessoal? Você tem que despertar, tá? Então, esse vídeo aqui tá sendo para isso, tá? Principalmente as pessoas novas aí, que não sabem o que é o caminho, aonde é o caminho. Então, qual é a pergunta que eu coloquei lá? Onde podemos encontrar esse caminho espiritual? É aonde, pessoal? É o caminho da sua consciência. É um caminho de evolução interior. Não é um caminho externo que você vai buscar em um grupo religioso. Não é isso. Porque você pode estar lá, e eu conheço muitas pessoas que estão agora em grupo religioso, mas não está em conexão com o caminho da consciência dela. Conheço muito, tá? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre esse caminho espiritual, pessoal? E fala aonde a gente vai encontrar esse caminho espiritual? Será que a Bíblia fala? Vamos ler aqui Deuteronômio 5:32 até o 33. Vamos ler aqui, pessoal. Por isso, tenha cuidado de fazer tudo o que o Senhor, seu Deus, ordenou a vocês. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Ande sempre pelo caminho que o Senhor, teu Deus, ordenou a você, para que tenha vida e tudo vá bem com você, e seu dia se prolongue na terra, da qual tomarão posse. Então, pessoal, lá no Deuteronômio, né, o Deus já tinha dado o caminho. Não era nele para se desviar para a esquerda e nem para a direita. Então, qual era o caminho que ele tinha que ficar? Se você não vai nem para a esquerda e nem para a direita, qual é o caminho, pessoal? O caminho do meio. Você lembra que eu gravei um vídeo aqui sobre o caminho do meio? Tá aqui no meu YouTube aí. Quem é novo aí pode assistir esse vídeo também, que fala sobre esse caminho. Porque o caminho do meio era Cristo. Então, quando Cristo veio, que Deus estabeleceu esse caminho agora
um novo caminho. Aquele era o caminho para aquele israelita. Mas ele já estava mandando aquele povo andar no caminho do meio. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Então, se você não vai desviar nem para a direita, você vai ficar onde? No meio. Foi esse versículo que eu mostrei. A irmã que olhou assim, nossa, eu ia morrer, irmão, e nunca ia saber sobre esse caminho do meio. Entende? E o caminho do meio foi trazido também pelo o budismo, né? Mas não foi só o budismo. Já a Bíblia já falava sobre o caminho do meio. Então foi aonde que até um evangélico ficou olhando assim para mim quando eu mostrei esse versículo. Porque ele não entende, precisa da direção da espiritualidade. Não entende, por isso que não sabe do caminho do meio. Ah, o caminho do meio é negócio do budismo. Não tem na Bíblia. Eu fui lá e mostrei esse versículo a ele. Aí ele, hã? Não tem caminho do meio? Porque essas pessoas evangélicas, pessoal, ela diz que você tem que mostrar na Bíblia. Eles só acreditam se mostrar alguma coisa na Bíblia. Então é na Bíblia que vocês querem acreditar? Então toma! Então toma! Fazer igual o cara da narração. Então toma aí o versículo, tá? Aí o que é que a Bíblia fala mais? João 14, versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é esse o caminho que Deus enviou para a gente se conectar a Ele, que é o caminho do Cristo. Tá? Então, é o caminho do Cristo, que é o quê? É um Cristo interior, é o caminho da sua consciência. Por quê? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse caminho tem verdade e tem vida. Então, qual é a consciência que vai andar nesse caminho? Só aquela consciência que despertou, que tem vida e tem verdade. Senão você não anda nesse caminho. Você não vai ao Pai, não vai chegar ao Pai, né? A não ser por esse caminho que é Cristo. Não tem para onde correr, pessoal. Só existe esse caminho, tá? É o caminho da nossa consciência, porque quem vai andar nesse caminho é a nossa consciência, tá? Quando você toma consciência, vai fazendo o bem, fazendo a justiça, você vai melhorando como pessoa, você vai fazendo, você está andando no caminho esse caminho que Cristo falou. Você está andando no caminho do Cristo interior. Mas você tem que estar vivo, não morto. Por isso que tem que despertar a consciência. Porque se você está morto, não vai andar no caminho que tem vida. Você já viu você andar no caminho que de vida você morto? Não existe isso, pessoal. O caminho do morto é o caminho do morto. O caminho do vivo é o caminho do vivo. Tá? Aí. Ai, eu me alegro, pessoal. Aí é Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina o meu espaço e luz que clareia o meu caminho. Então, pessoal, a palavra de Deus é lâmpada. Lâmpada para quem? A pergunta é essa. É lâmpada para quem? Para clarear o quê? Que ele disse, para iluminar os meus passos. Passo de quem? E luz que clareia o meu caminho. Então, essa palavra é lâmpada. Então, que lâmpada você sabe que dá luz, né? Que vai clarear o quê? Que caminho é esse? O caminho da sua consciência. Então, quando você estuda a palavra, a escritura, ela se torna
uma luz, ela traz uma luz, um esclarecimento. Ela é a luz que vai clarear a sua consciência, mostrando o caminho que você deve andar. Entende? É por isso que a Bíblia é um ensinamento para a nossa consciência. Esse caminho é o caminho que vai clarear o caminho da nossa consciência, para a gente se achegar a Deus, tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Mateus 7, versículo 13 e 14. Vamos ler aqui, pessoal. O que é Cristo que está falando, né? Entrai pela porta estreita, pois a larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como é a estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos o que encontra. Então, são poucos que encontram esse caminho da consciência, da espiritualidade. São poucos. Muitos vão pela a porta larga aí, né? Vai no oba-oba, você quer isso? A gente tem que ter isso. Aí é uma porta muito maravilhosa, né? Você tem que ter dinheiro. É aqui, ó. É isso aqui, é isso aí. Então, tá criando um caminho totalmente fora do que é o caminho da porta estreita que leva a vida a você, tá? Caminho da consciência. Então, são poucos que se conectam, desperta e se conecta a essa espiritualidade. Aí, cadê, pessoal? Isaías 55, 7. Que o ímpio abandone o seu caminho, e o homem mau o seu pensamento. Volte-se ele para o Senhor, que tem misericórdia dele. Volte para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, pessoal, olha o que Isaías está trazendo de Deus, né? Então, está trazendo para um povo que era religioso. Estava no templo, tal, não sei o quê, mas estava praticando impiedade. Estava numa religiosidade, né? Mas estava fazendo maldade, pessoal. É por isso que o homem mau, o seu pensamento, se volte para o Senhor. Estava fazendo maldade. Então, Deus estava mandando Isaías dizer, fala para esse povo sair do mau caminho aí. Eles estão praticando coisa que não deve ser praticada. Aí eles vão ficar longe de mim, né? Então, mandou Isaías dar o recado, abandone o seu caminho, se volte, e o homem mau, o seu pensamento. Então, o homem que está fazendo a maldade tem que largar a maldade. Volte para o Senhor, ele que tem misericórdia dele. Volte para o nosso Deus. Então, Isaías estava dando recado à pessoa, pois ele é de bom grado, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Então, ele estava falando, se aquela pessoa se largasse o caminho, voltasse, ele ia receber o perdão de Deus. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Provérbios 16, versículo 9. E o seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Então, por isso, se você faz o caminho aí da sua religião, do seu ego, mas é o Senhor que vai dirigir o seu passo. Não tem como, pessoal, porque você tem que entrar no caminho da sua consciência. Se você não fica nesse caminho, você não está na direção desse Deus, pessoal, da fonte. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Êxodo 13, 21. Durante o dia o Senhor ia diante dele, numa coluna de nuvem, para guiá-lo no caminho,
e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podia caminhar de dia e de noite. Então, aquele povo israelita, pessoal, né? Ele caminhava no deserto de dia e de noite. Então, mas tinha que ser um caminho, a direção, quando estava uma nuvem de dia, né? Para guiá-lo. E à noite uma coluna de fogo. Então apareceu uma coluna de fogo, siga aquela coluna de fogo. Então ele seguia, não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Foi por isso que falou isso lá. Porque você tem que seguir esse caminho. Então, essa nuvem, essa coluna de fogo era representado por Cristo, o caminho do meio, o qual ele devia andar de dia e de noite. Então, o caminho da nossa consciência que a gente tem que dar tem que ser de dia e de noite. Não tem, é contínuo, pessoal. Esse caminhar da espiritualidade, Samuel, eu já fiz de dia, tá pronto. Não. O caminho você está sempre caminhando da consciência, seja de dia ou de noite, tá? Aí, o que é que ele fala mais? 2 Samuel 22. Aí, ó, Samuel, meu xará, né? 31, versículo 33, até o versículo 33. Ele fala: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Então, esse caminho da consciência é perfeito, pessoal, tá? A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Então, a palavra do Senhor tem a essência da verdade, é genuína, é verdade, né? Ela é escudo para todo que nela se refugia. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? E Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então, é esse Deus, quando a gente entra nesse caminho perfeito, se alimenta da palavra genuína, verdadeira, né? Deus vai nos revertir de força e tornar perfeito o nosso caminho. Então, Deus vai fazer com que o nosso caminho da nossa coisa se torne perfeito. Entende, pessoal? Por isso que a gente tem que ter a, a visão espiritual da espiritualidade para ler a Bíblia. Senão a gente não entende. Tá? Aí. Salmo 37, versículos 5 e 6. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Então, pessoal, com o que ele está falando aqui? Entrega o seu caminho ao Senhor. Como é que você entrega o caminho ao Senhor? Aonde é esse caminho para você se entregar? Você entende, pessoal? Você tem que perceber para quem está sendo direcionada essa mensagem. Para quem é? Para a sua consciência. Porque o caminho é espiritual. Quem é que pode andar no caminho que é espiritual, a não ser um espírito? Então, Deus está falando com a sua consciência, com o seu espírito. Entregue esse caminho ao Senhor. Confia nele. Então, quando você entregar, você tem que confiar nesse caminho, que é Cristo, né? E ele agirá, ele deixará claro, então ele vai deixar claro, como a alvorada, que você é justo. Ele vai mostrando para você que você é justo, que você tem uma alma, é santo, é justo. E como o sol do meio-dia, que você é inocente. Esse caminho vai fazer isso, pessoal. Tá?
Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Salmo 25, versículo 8 até o 10. Vamos ler aqui. Por bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o caminho aos pecadores e conduz os humildes na justiça e ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e felicidade para com quem cumpre o preceito da sua aliança. Então, pessoal, bom e justo é o Senhor. Ele que é bom, pois isso mostra os caminhos aos pecadores. Então, ele está mostrando o caminho para os pecadores, para se arrepender. Volte para Deus. Conduz o humilde, então aquele que está humilde, contrito de coração, na justiça, e ensina o seu caminho. Então, porque Deus tem um caminho dele para você chegar a ele. Então ele ensina, é aqui que você tem que fazer. Então, quando o humilde faz justiça, está ensinando a ele o caminho da consciência dele. Todos os caminhos do Senhor são amor. Então, não existe, todo o caminho do Senhor é amor, pessoal, e felicidade, fidelidade, para com que cumpre os preceitos da sua aliança. Então, para aquele que tem uma conexão com esse Deus. Tá certo? Aliança é um compromisso que você tem com Deus. Aí ele fala, Salmo 86, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então, pessoal, o salmista pede a Deus que ensine o caminho dele. Me ensina, eu não estou encontrando. Então, tem pessoas assim, igual o salmista. Está perdido, mesmo em um grupo religioso. Ensina o caminho. Ele vai, e aí o que é que Deus faz? Vai enviar algum servo dele, né? Algum apoiador para apoiar você, para ensinar o caminho. Quando você aprender e se conectar a esse caminho, pronto, você segue o caminho, né? Para que ande na verdade, dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então, tem que tirar aquele coração duro, colocar um coração mais sensível para abrir para esse caminho, pessoal. Tá? Aí, o que é que ele fala mais? Provérbio 4, versículo 18 e 19. A vereda do justo é como a luz da alvorada, a luz da aurora, né? Que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho do ímpio é como densas trevas, nem sequer sabe o que tropeça. Então, eu falei lá sobre esse versículo, né? O caminho, a vereda do justo, então, o caminho, vereda, o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até se tornar dia perfeito. Mas o caminho do ímpio, então, o caminho daquele que está fazendo mal, está fora da espiritualidade, é como a densas trevas. Nem sequer sabe em que tropeça. Então, está dormindo, ele está tropeçando nas pedras e não sabe nem que está se tropeçando. Então, esse é um caminho de uma pessoa que está dormindo, pessoal. A consciência dela, ela está cometendo tropeços, está tropeçando na vida e nem está vendo. Oh, o que é que aconteceu? Oh, tá dormindo, opa! Tá dormindo em pé, né? Aí o que é que a Bíblia fala? Mas Provérbio 10, versículo 17. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha o outro. Então, por isso que aquele que não fala de consciência não quer a moral, não quer entrar na moral, na lei divina que existe na alma dele, ele não quer trabalhar essa moral,
ele o quê? Ele não ele desencaminha a outra pessoa. Ele não mostra o verdadeiro caminho, pessoal. Porque se você está falando de consciência, você tem que falar de ética e de moral. Não pode ser você ficar na espiritualidade enganando pessoas, fazendo coisas erradas. Você não pode ficar na espiritualidade assim. Você tem que ser autêntico para a verdade estar com você. Tá? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Provérbio 14, versículo 12. Há caminho que parece ser certo ao homem, mas no final conduz à morte. Que morte? A morte espiritual, pessoal. Então, você vai pensar que aquele caminho está levando você para você ter uma vida espiritual, né? Mas vai ser um caminho de morte. Morte o quê? Morte espiritual. Você vai estar separado de Deus. Então, a maioria da religião diz que é o caminho que você vai chegar a Deus. Mas às vezes o que eles estão fazendo você se afastar de Deus. Tá? E aí você fica afastado de Deus, você tem morte. A morte espiritual é o afastamento de Deus. Lembra que eu falei isso aqui no outro vídeo? Entende? Aí, Isaías 30, 21. Quer se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga. Então, uma voz vai falar com você, pessoal, tá? A voz do mentor, do anjo, vai dizer assim: esse é o caminho, siga agora. Então, ele vai falar, uma voz vai falar nas suas costas, então vai falar ao seu coração, vai falar à sua consciência. Então, pessoas que assistem meu vídeo, ela escuta o coração, ela escuta a voz dela. Esse é o caminho, siga. É o caminho da sua consciência. Ela escuta essa voz. Tá certo? Então, esse é o caminho. Siga, não vá nem para a direita nem para a esquerda, tá? É o caminho do meio. Aí, o que é que a Bíblia fala mais? 1 Coríntios 14, versículo 1. Siga o caminho do amor e busque com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Então, pessoal, como é que a gente vai saber se a gente está nesse caminho da consciência? Quando você estiver seguindo o caminho do amor, você estiver vibrando no amor. Aí você vai perceber que você está no caminho da sua consciência. Você vai ter satisfação nesse caminho. Aí ele fala, e busque com dedicação os dons espirituais. Então, nesse caminho, seus dons vai ser aflorado. Ele fala, principalmente o dom de profecia, o dom que você vai profetizar a palavra de Deus. Você vai ensinar as outras pessoas sobre esse caminho que ela tem que se conectar. Foi o que Filipe fez com o eunuco. Ele, você sabe o que você está lendo? Ele disse, não tem ninguém que ensine. Porque quando você se conectar, alguém ensinou a você se conectar, recebeu o Espírito Santo, então, daí por diante quem vai guiar você, é esse Espírito. Por isso que tem lá, aquele que recebeu a unção, não precisa que ninguém vos ensine, porque o Espírito ensina todas as coisas. Entende, pessoal? É isso que a Bíblia fala. Mas você tem que vibrar nesse caminho de amor, entende? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês aí pela visualização, por tudo. Obrigado. Agradecer por mais um dia, né? A gente lê a Bíblia, a gente tem mais convicção, né, pessoal? Porque ela traz uma luz, traz uma energia para o nosso espírito.
Então, agradecer. Até a próxima. Se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!